sigilo, vocês estão bonzinho? Esse mal que vos fala espera sincero e cordialmente que sim. Antes de mais nada, se você está chegando agora, curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, manda esse vídeo para um amigo, para uma amiga, aquela pessoa que gosta de goetia, de conteúdo ocultista, porque hoje o assunto é capeta, suas manifestações e causos referente a isso. Bom, eu fiz esse vídeo basicamente porque eu estou muito empolgado e entusiasmado com a minha nova ferramenta mágica. Nada mais é do que esta gracinha aqui, que tenho no lado, esta urna salomônica. Tá acendendo uma vela aqui, puramente ilustrativa, tá? Eu vim falar para vocês sobre a nossa urna salomônica. A diferença que isso está fazendo nas minhas práticas, e tem sido absurda, por isso acho que é importante relatar um caos já logo no início desse ano. Mas antes, curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação. Por favor, o Mago te implora, né? Para ajudar o nosso conteúdo a chegar a mais pessoas. Bom, gente, eu ia pegar ela na mão. Eu vou pegar, mas ela é muito pesada. Isso aqui é bronze puro, basicamente bronze maciço. Mas vamos lá. Deixa eu pegar para vocês para mostrar o peso dessa criatura. Ela tem o selo de Salomão em cima, várias palavras em hebraicos ao redor e o pé dela embaixo. Ela é de bronze puro, já é muito pesada por si só e tá cheio de selo de metal aqui dentro. Vou deixar ela aqui quentinho, quietinha no cantinho dela, né? Porque, ufa, ai, até cansei. É isso, essa é a urna e é sobre ela que nós vamos falar. Por quê? Eu acho impressionante uma coisa na magia, quando a gente vai praticando e explorando os sistemas, as ferramentas, os métodos e tudo mais, o quanto o aprimoramento e a aquisição de certas coisas potencializa experiências / resultados mágicos. Eu peguei essa urna, né, eu estou esperando ela 2024 inteira. Eu mandei fazer com a Umbra Philacterium, é uma edição de colecionador, ou seja, uma edição que só vai ter poucas urnas que ele vai fabricar, que se eu não me engano é só 100. Então é uma peça de luxo, né, dentro daquilo que ele vende. Eu tô falando isso porque muitos dos comentários vai ser quanto que foi, quanto que pagou. É caro, é bem caro, é praticamente o preço de um Celta aí, né? Então é um negócio que eu me preparei para ter o ano inteiro, claro, não paguei de uma vez só, fui pagando aos poucos, me preparei para ter. Né? Por quê? Sempre que eu vou explorar alguma coisa nova, eu consulto meu horário para ver se vai dar bom, se não vai dar bom. Ou então eu vou e me arrisco de cara, mas é muito raro. Depois de muitas cagadas mágicas, a gente vai tendo mais cautela com aonde devemos nos arriscar, aonde não, e por aí vai nessa mesma dinâmica. Mas eu joguei o meu tarô referente à aquisição dessa urna e saí Imperador em cima do Diabo, né? As duas cartas saltaram do tarô como se o Imperador dominasse o Diabo, alguma coisa assim, numa visão literal, claro, do jogo. Saiu o Sol e saiu... Qual era o outro arcano? Ai, faz tanto tempo que eu joguei, eu não lembro mais. Mas enfim, foram esses arcanos que eu lembro de cabeça, e tinha mais um arcano menor. E eu joguei e confirmou que eu precisava desse material, que era o que estava faltando na minha aquisição aí da Goetia e tudo mais. Gente, eu pratico Goetia basicamente desde que eu saí do mosteiro, faz uns 10 anos já. Até dentro do mosteiro, porque quando eu praticava tritêmios, acabei me esbarrando nisso, estudando demonologia, acabei praticando isso de certa forma, mas de uma forma mais Goetia, Grimório e tal, foi quando eu saí do mosteiro, então faz pelo menos uns 10 anos que eu tô nessa prática. E é absurdo, com pelo menos 10 anos de prática de Goetia salomônica, até hoje eu descubro coisas novas do sistema. Por exemplo, lendo o Lemegeton traduzido por Matters ali e toda a galera da Golden Dawn, nem tem menção direito da urna. Tem, assim, uma coisa ou outra. Então, era um instrumento que, assim, para mim nunca foi relevante. Eu nunca achei que seria importante para a prática. Apesar de, quando a gente estuda o Testamento de Salomão não é as chaves de Salomão, tá? São coisas diferentes. O Testamento de Salomão é o texto base para todo o grimório que se intitula Magia Grimorial, Magia Salomônica e por aí vai. Porque no Testamento de Salomão é o texto específico, o texto base, aonde Salomão supostamente é dito que ele aprisionou os 72 demônios na urna de bronze e com ela, né, comandava as forças, as potências e tal, a seu bel prazer. Só que é um texto mítico, é um texto não é um texto de prática, é um texto mitológico, digamos, para te introduzir na prática da Goetia, né? E aí, uma das coisas que eu sempre perguntava era, se Salomão usou uma urna, por que nós usamos um triângulo e não uma urna?
E claro, a resposta é que o triângulo é uma ferramenta mágica posterior, muito provavelmente desenvolvida para scrying e por aí vai. Tanto que até hoje tem uma controvérsia nos praticantes de como que o triângulo deve ficar, né? Se ele deve ficar em pé para você ver o scrying no centro preto dele, ou se ele deve ficar no chão para a entidade se manifestar e você pôr o objeto reflexivo em cima. Cada um vai usar de uma metodologia diferente, né? Seguindo o Grimório, ele deve ficar no chão direcionado para onde você vai evocar a entidade, não em pé, né? Mas praticantes e praticantes, controvérsias e controvérsias, não vou me aprofundar nisso porque não dá para saber o que é certo, o que é errado, a gente só vai pelo que a gente tem de texto base, né? E aí, de uns anos para cá, acho que de uns 5 anos, 6 anos, não, 4 anos, acho que foi pouco antes da pandemia, eu me deparei com a Goethe de Dr. Hud pela primeira vez. E quando eu me deparei com a Goethe de Dr. Hud, a minha prática de Goethe revolucionou. Eu já tem vídeo no canal, já falei sobre como chamar anjo para dominar a entidade nociva, faz bastante sentido, concorda com toda a tradição grimorial. Tritêmios fala sobre, John Dee se espelha nisso e também fala sobre. Então é muito provável que o Dr. Hud estivesse muito exato na prática de Goetia dele, atribuindo cada um dos gênios aos daimons e fazendo essa chamada angélica para controlar e ordenar daimons. É muito mais lógico pela nossa tradição que isso seja assim, que isso tenha se desenvolvido dessa forma. Então eu comecei a praticar Goetia de Dr. Hud. Basicamente foi uma revolução na minha prática de Goetia. De demônios que tinham me dado problemas, como Asmodai, que tem vídeo no canal, András, que tem vídeo no canal, Belial, que tem vídeo no canal, pararam de dar problema, inclusive se tornaram mais submissos, amistosos, e eu tenho trabalhado muito com eles, inclusive, de um tempo pra cá, de uns anos pra cá. Asmodai e András, nossa senhora, viraram bestes, assim, né? Viraram meu top 6 do time Pokémon. Então, a Goethe de Dr. Hud foi uma revolução na minha prática mágica. E na Goethe de Dr. Hud temos pistas muito claras, por Skinner ali, né? Da importância do uso da urna de bronze. E é dito, né, em um trecho específico, que você pode, no ato da evocação, ordenar que o Daimon vá para o triângulo ou para a urna. E aí é isso que dá o estalo de como usar a urna. A urna não é somente um porta-selo para guardar selo de entidade. Não. Ela é o meio por onde esses gênios se manifestam. Então, numa visão hollywoodiana do rolê, a urna salomônica, essa que está aqui atrás, é a lâmpada mágica do gênio. É onde você esfrega para o gênio aparecer e surgir. Por que os gênios, nos contos de fada, no Aladino, sobretudo, né, nós temos uma visão mais popular do gênio da lâmpada, ele aparece como se fosse uma fumaça saindo da lâmpada. Porque se usa incenso ali dentro para a entidade se manifestar. E, gente, sendo muito honesto, eu não levava isso muito a sério. Por quê? Porque existe um fenômeno chamado pareidolia. O que é a pareidolia? É quando você olha uma fumaça ou qualquer coisa e você vê um formato naquilo. É o cérebro te enganando. Isso é uma enganação da sua mente com você. Não é um fenômeno real. Não é um sinal divino. Então eu sempre fui muito avesso a essa visão de ver demônio da fumacinha. Porque é pareidolia. E pareidolia pode nos enganar. É como você ficar olhando para as nuvens e ver, sei lá, o formato de um ursinho, o formato de um elefante, o formato de uma piroca. Você vê o que você quiser ali. Se você ficar olhando para as nuvens por um tempo, você vai ver o que você quiser. Da mesma forma, se você ficar olhando um piso manchado por um tempo, você vai começar a ver formas ali. Uma janela, aquele povo que vê Jesus num pão, Jesus não sei aonde, é tudo pareidolia. E aí as pessoas vão atribuindo um significado místico nisso. Só que, quando você vai ler Jamblick, quando você vai ler a tradição grimorial, você vai ver que os antigos, eles praticavam as técnicas de evocação usando fumaça em abundância de incenso ou fogo no lugar do objeto reflexivo em si, espelho negro, bola de cristal, etc. E aí, claro, na tradição grimorial, nós já temos a bola de cristal, o espelho negro sendo usado para isso. Mas quando nós pegamos com a tradição árabe de evocação de djinns e essas entidades, nós vemos a importância do uso da fumigação, né, da fumaça e tal. E isso nos remonta à Grécia Antiga, ao Egito Antigo e à teurgia mesmo, né? Que usava muito de fumaças e perfumes para manifestar espíritos. E aí, bom, chegamos a adquirir a urna, porque meu Toro falou que era para adquirir. A urna chegou bem no finzinho do ano, né? Próxima do Natal ali, eu disse até que foi meu presente de Natal, que acompanhou as postagens no Instagram. Então, sim, é algo bem recente. Mas eu já tô gravando esse vídeo porque, assim, os resultados de experiência, assim, têm sido absurdos das minhas práticas. E, claro,
como qualquer pessoa quando tá empolgada com um brinquedo novo, a gente quer usar o brinquedo novo o tempo todo. Então eu já chamei Decarabia, eu já chamei Dantalio, eu já chamei Simeges, eu já chamei Auris, eu já chamei Asmodai, eu já fiz um monte de prática. Por quê? Porque eu queria testar a eficácia. Tudo que a gente faz em magia, a gente faz uma metodologia daquilo. Porque senão é simplesmente nossa fé. E eu não quero que seja apenas a minha fé, eu quero testar a eficácia daquilo que eu estou provando. Do novo objeto, do novo instrumento, ou o que seja. Então, eu fiz várias práticas nesse início de ano, né, até o momento que esse vídeo foi gravado. Eu já fiz pelo menos umas 7 práticas, 8 práticas de Goetia com espíritos diferentes, para testar os efeitos da urna como uma adesão a mais nas minhas práticas de Goetia. E é isso que eu venho falar para vocês. O qual mais impactante foi? Primeiro, da consagração da urna. A urna ela tem uma fórmula consacratória, Goetia de Dr. Hud. A urna ela é selada, ela é de bronze maciço, né? Isso aqui é bronze maciço mesmo. Ela tem o selo de Salomão em cima, que tem símbolos de Saturno, símbolos de selos mais densos, né? Nós temos escritas em hebraicas ao redor dela inteira, né? Como se fosse uma grande faixa aqui em hebraico ao redor dela, o que nos traz, né, um selo colocado ao redor dela, né, selo mágico colocado ao redor dela, para trazer esse poder de condensação, de aprisionamento, de deixar trancado ali. E basicamente, né, numa visão mais matriz afro para a gente entender, isso aqui é como se fosse um grande assentamento de uma caralhada de espírito de demônio, onde eles ficam presos aí e só sai quando a gente chama. E assim, né? Não sei, pra mim, minha cabeça está explodindo ainda com essa nova descoberta mágica, já no início do ano, né? E pra mim, esse ano seria um ano só de explorar a Eti. Foda-se o que eu quero, né? Pelo visto, não. Esse é um ano de trabalhar com capeta também pra ir testando a eficácia dessa urna, né? Eu pretendo não testar só ela com Goetia, eu pretendo usar ela no Verum, pretendo usar ela com Kakodai Manokiano, eu quero testar ela com tudo, pra ver se ela é eficaz com outros, né, demônios e cacodemônios e por aí vai. Mas vamos lá. Eu consagrei ela aos anjos do fogo, Enochiano, né, ao grande rei do fogo, tem que ser um espírito de um rei para comandar, que equivale a Micael, né, ali numa visão de comparação cabalística, como o arcanjo que rege o fogo, né? E aí eu consagrei a Micael, claro, numa visão hebraica, porque Goetia tá muito ligado com essa tradição esotérica hebraica, né? E também aos anjos enoquianos. Fiz a consagração, besuntei ela de óleo. Inclusive, se você um dia for adquirir uma urna dessa, eu não recomendo você passar muito óleo, não, porque eu passei um monte de óleo mágico meu, que eu tenho de consagração, e ficou tudo melecado. Aí tem uma tinta resinada que passa ao redor e começou a sair. Melecada. Não recomendo. Mas, enfim, eu passei óleo, né? Consagrei ela e fui para minha primeira experiência. Deixei ela em repouso depois que eu consagrei, coloquei o selo dos capeta lá dentro, coloquei um incensário lá dentro também para poder fazer a fumigação, né? Para a coisa se manifestar ali. E a primeira experiência que eu fiz com a urna depois de consagrada foi com Decarábias. Foi com Decarábias. Gente do céu, que absurdo que foi isso! Eu tô, assim, até agora muito impactado com todas as minhas evocações goéticas desse início de ano. Eu espero que isso potencialize resultados também, porque de resultados eu tive algumas poucas manifestações ainda de tudo que eu fiz, mas de experiência, meu Deus do céu, como que isso fez diferença? E no que fez diferença, Marco, afinal de contas? Chamei o espírito de Decarábias, pedi que ele se manifestasse na urna e taquei incenso ali dentro. Gente, eu juro, não foi... Eu fico até arrepiado de falar. Não foi pareido ali. Era como se eu visse o ectoplasma do espírito manifesto ali, naquele monte de fumaça que saía. Mas não era a fumaça que tomava forma. Era o ectoplasma do Decarábias. Era um pentagramão enorme com 2 olhos no meio. E depois eu peço para ele assumir a forma humana e o ectoplasma se transformou. O que é o ectoplasma? É como se fosse a força áurica do espírito. Eu conseguia ver, através da fumaça, o espírito ali dentro. Coisa que não acontecia quando eu usava o Scrying. No Scrying, o bicho, o capeta, se manifestava dentro da esfera. É claro, eu sempre deixo, se você ver minhas fotos no Instagram, inclusive, que eu postei recentemente, segue lá, inclusive, né, monge amado e tal, eu coloco a bola de cristal na tampa. Eu abro a tampa um pouquinho para a fumaça sair e coloco a bola de cristal ali. Por quê? Porque como eu estou testando o método, se não se manifestar pela fumaça, eu consigo projetar no Scrying e ver. E eu preciso ver o espírito, eu preciso trocar uma ideia com o espírito. Mas não, com Decarábias a coisa foi além, assim. Eu via nitidamente o ectoplasma do espírito manifesto
por meio da fumaça. Era como se a fumaça fosse um meio de canalização de toda a condensação da força da urna, isso é Decarabias me explicando, tá? Para que o ectoplasma dele se manifeste, ele se torne visível. E ele era literalmente um gênio árabe. Literalmente um gênio árabe. A minha mente fez assim, ó. Puf. Aí, claro, quando você tem uma experiência dessa... outro ponto importante da experiência da urna. A energia do Daimon se manifestou com uma potência muito forte, muito intensa. O que não era comum nas minhas práticas até então com o Dr. Hud. Por quê? Porque na Goethe de Dr. Hud, a gente chama o anjo para dentro do círculo. E quando a gente chama o anjo para dentro de nós, né, a nossa energia se utiliza num ponto que a gente quase não sente a energia do espírito. A gente vê, a gente ouve pelo scrying ali, mas a gente não sente muito. E isso voltou tudo agora com a coisa da urna. Energia muito densa que eu não sentia concentrada há tanto tempo, voltei a sentir após o uso da urna. Isso me prejudicou? Não. O anjo continua aqui, eu continuo com a autoridade do anjo sobre o espírito, mas tem um poder de condensação dele que fica muito forte pelo uso do bronze ali na urna. E assim, buf, na minha mente de novo, né? Buf, na minha mente de novo. A minha mente explodiu umas 300 vezes nessa experiência com Decarabias, que foi a primeira com a urna. Eu fiquei empolgadíssimo, eu fiquei ansiosíssimo, e eu notei um desgaste maior em mim também. E talvez esse seja o único ponto negativo, porque parece que eu tive que doar mais energia para aquilo se manifestar com tanta potência como se manifestou. Parece que não é só a urna em si, mas a minha energia vinculada nisso tudo por meio da consagração que foi feita. Mas assim, foi uma experiência absurda, porque praticamente eu conseguia ver... Eu não sei se eu chamo isso de materialização ou se não, porque... Ele não estava materializado como uma pessoa física. Era o ectoplasma dele. Era como se eu estivesse vendo um espírito desencarnado que eu vejo na rua. Só que como tinha muita concentração de fumaça, era visivelmente, era como se a fumaça fosse um fundo branco para eu enxergar o espírito. E eu enxerguei o espírito nitidamente. Nitidamente. Foi assim, impressionante. Até uma magista, uma bruxa, né, que eu sigo no Instagram, a gente troca muito conhecimento, que é a Aurora. Não sei se vocês seguem a Aurora Sagrada. Caso não, já sigam a bruxona lá, maravilhosa. É maravilhosa mesmo, tá? Literalmente, ela é uma bruxona linda, belíssima. E ela tem a urna, né? E ela tem práticas também com a urna. E ela me falou, eu falei que tava empolgado para receber a minha, que tava chegando, num comentário do post dela. E ela falou, se prepara porque você vai literalmente ver o Daimon. E eu não levei isso a sério. Até que aconteceu. E, gente do céu, é impressionante. É impressionante. É claro, para isso eu usei incenso em abundância. Eu coloquei 3 carvão e taquei incenso resinado ali para fazer muita fumaça. Muita fumaça. Ficou até tudo embaçado aqui para ver as outras coisas, mas é muita fumaça saindo e esse excesso de fumaça fez com que acontecesse isso. Então não foi pareidolia, eu tenho certeza, porque a entidade se manifestou não na forma da fumaça, e sim como se fosse na frente dela, alguma coisa assim, no meio dela, mas de uma forma que eu conseguia ver ela nitidamente ali, e eu não vi ela na bola de cristal. A bola de cristal praticamente não estava fazendo resultado de diferença nenhuma. E eu achei, assim, impactante. Impactante. Decarabias que me trouxe essa explicação do porquê que a energia dele era mais forte, mais perceptível, e por que ele conseguia se manifestar, meio que se projetar visivelmente ali para mim. Eu queria fazer esse ritual com outros magistas juntos, para ver se eles conseguiam ver também o que eu estava vendo. Porque para mim era tão claro e nítido que parecia muito que qualquer um poderia ver. É bizarro. Diferente de quando eu faço o scry, né? Quando eu faço o scry, eu tenho total ciência que é algo que só eu tô vendo. Quando eu vejo um espírito na rua, tenho ciência que só eu tô vendo. Agora, aqui, não. Parecia que era uma coisa tão densificada, condensada, que qualquer um poderia ver. Não sei se é isso, se não é. Eu espero um dia fazer um rito coletivo com essa urna pra gente poder ver o que acontece. E também não sei se o demônio apareceria no vídeo, né? Também não sei como seria isso. Mas, de toda forma, eu tô muito empolgado com as descobertas que eu tô fazendo a partir do uso da urna salomônica. E, importante, né? Eu uso ela com um espelho negro. Mago, mas você usa só a urna? Você usa só o espelho? Não, eu uso o triângulo da arte, que tem um espelho negro nele ali, e a urna em cima. O que eu faço? Quando eu vou evocar o Daimon, eu tiro o selo dele de dentro da urna, tem toda uma oração para abrir a urna, toda uma oração para fechar a urna depois, eu tiro o selo dele e coloco
no redondinho ali embaixo para ele se manifestar a partir dali. E só o selo do demônio que eu tô trabalhando é que sai de dentro da urna. Os outros ficam lá quietinho, bonitinho. E, gente, que impressionante tem sido trabalhar com a urna. Outra experiência que eu fiz, e essa com um Daimon que eu não costumo trabalhar muito, porque não costuma trazer muitos resultados, foi Dantalion. Dantalion foi interessantíssima a experiência com ele, com a urna, porque primeiro que Dantalion costuma ocultar sua presença. Dantalion é um demônio de máscaras, então ele não costuma assumir formas diversas. Dantalion ele é um ser complicado de se trabalhar dentro da Goetia, né? Ao menos na minha experiência, é claro. Ao trabalhar com Dantalion usando a urna, né, fazendo todo esse método de vocação, mesma coisa, se manifestou como um ectoplasma. Dantalion, para mim, apareceu como um gênio ali, onde metade do corpo dele era fumaça, metade do corpo dele era formado mesmo, como uma forma. E a forma que eu via do espírito de Dantalion era um grande conde com aquelas roupas burlescas, enormes, né? E com uma máscara no rosto, aquelas máscaras de carnaval de Veneza, aquelas coisas assim. Ele parecia muito que estava fantasiado com o carnaval de Veneza. E a energia dele totalmente densa, totalmente revelada, totalmente intensa, e manifestou o poder dele de uma forma como nunca antes para mim. E isso foi hiper interessante, assim. Então eu tenho tido uns resultados, assim, com a urna que tem me impactado bastante, tem acrescido coisas que eu não esperava dentro da minha prática. E, gente, eu pratico Goetia não faz 1, 2, 3 anos, não. Só de Goetia já tem pelo menos 10 anos aí de carreira. Então era uma coisa que eu já estava acostumado com a manifestação, com a exploração do sistema e tudo isso. E ter essa nova percepção, meu Deus, é dar um gás novo para a prática com a urna, para a exploração do que essa ferramenta mágica pode fazer. E aí, claro, quando o espírito vai embora, né, eu me despeço do espírito, mas ordeno que ele deixe a energia dele dentro daquela urna por meio do selo dele. Porque a ideia é essa, que a gente vai aprisionando, assentando, né, as energias dele ali dentro, conforme a gente vai trabalhando essas evocações. A nível de resultado, é aquilo, né? Eu não tenho muito o que trazer ainda de resultado, mais da experiência, porque o resultado é aquilo, é resultado de magia, então vai depender de vários fatores, geralmente vai meses aí pra gente ter resultados e tal. Mas, trabalhando com Simeges para um cliente, foi o meu trabalho mais recente, inclusive, ele me relatou de imediato. Ele falou, Mago, a manifestação foi basicamente a mesma. O ectoplasma do espírito pela fumaça, tudo igual. E a energia de Simeges muito mais densa, mas muito mais provocativa também. Foi bem intenso. Esse foi um ritual de limpeza muito profundo, porque o cara estava realmente muito macumbado. E Simeges limpou ele falou, Mago, fazia anos que eu não sentia uma paz tão grande quanto eu senti a partir da hora que você iniciou o seu ritual. Eu inicio meu ritual sempre às 7 da noite, eu deixo avisado isso para os clientes. E aí eu falei, olha, iniciei o ritual aqui e tal. E aí ele falou para mim, Mago, eu não sabia o que era essa paz há tanto tempo. E aí ele me falou, me chamaram para uma entrevista de emprego amanhã. Tava macumbado, perdeu tudo que tinha, um monte de coisa, efeito de macumba. O resultado foi basicamente instantâneo. E isso foi impressionante. Mas foi só com Simeges, então eu não posso dizer que isso é consequência do uso da urna, mas que com certeza a urna potencializa a energia de manifestação dessas forças, e eu espero a potencialização de resultados a partir disso. Isso é incontestável, assim, incontestável. Há pessoas por aí que dizem que o uso da urna salomônica é contraditório. Não tem nada de contraditório. A tradição salomônica nos ensina que a urna é parte fundamental do processo onde Salomão dominou os espíritos, guardou os espíritos, aprisionou os espíritos. Então, ficar com dó de demônio, falar que isso é torturar demônio, nada mais contraditório à nossa tradição grimorial, né? Eu acho que ou você segue a tradição ou você não pratica. Se você não gosta da prática, não pratica. Mas é uma prática que não ofende aos espíritos, eles se submetem de boa. É uma prática que, pelo que Decarábias, Dantalion, Asmodai e todos os outros me falaram, é uma prática que, para eles, é até melhor, porque potencializa a manifestação deles, o que pode até provocar medo e fazer com que magistas percam a autoridade. Na manifestação de Asmodai, por exemplo, claro, foi uma só, então tenho que testar se vai se repetir ou não, mas a energia do ambiente ficou tão pesada que me deu ânsia de vômito de novo. A forma que ele assumiu do ectoplasma dele pela fumaça ali saindo da urna, foi monstruosa a princípio, então parecia um grande dragão querendo me abocanhar,
E eu via, não era como se eu visse uma tela pintada, era como se ele estivesse vindo pra cima de mim mesmo. E aí o círculo barra e tal, a gente sabe, mas é assustadora a manifestação desses seres. Então eu trouxe isso a título de causa, mas também poderia estar no vídeo de sexta-feira sobre o ocultismo, porque tem sido uma experiência impactante na minha prática de Goetia, que já vai para década aí de prática propriamente dita de Goetia. E desde os espíritos mais tranquilos, como o Decarábias, que nunca me deu trabalho, ou aqueles que ocultam a sua força, como o Dantalion, até os mais densos, como o Asmodai, todas as manifestações desses espíritos são potencializadas assim de uma forma absurda quando uso a urna. Eu não sei como é a prática dos meus outros irmãos. Eu conheço vários magistas por aí que já têm a sua urna. Chualê, a Aurora, parece que o Robson Belli também tem. Tem uns magistas de renome por aí que tem a sua urna também. Eu não sei como tem sido a experiência deles, o Baltazar, mas comigo tá sendo absurda. Assim. Tem feito uma diferença na experiência de evocação muito grande. Quanto a resultados, como eu disse, ainda é muito cedo para conjecturar. Mas a experiência da Goetia em si foi ampliada, foi aprofundada, parece que era uma peça que estava faltando para se encaixar tudo. A sutilidade de Dr. Hood com a potência de manifestação por meio da urna dos daimons. Isso equilibra e faz você ter um equilíbrio maior nessa prática. É incrível, é incrível. Tem sido incrível. Então, é impressionante. Eu sempre falo, a galera pergunta para mim direto, né? Mago, eu preciso ter uma coisa de metal para praticar? Eu falo, olha, o correto é que tenha. Mas não é só porque é correto. É porque, de fato, potencializa a força de manifestação do espírito. O metal, o nobre, o elevado, sabe? E eu digo isso na minha experiência. Eu usava, não sei se vai dar para ver, atrás da vela tem uma outra urna que também é de bronze, mas não é bronze maciço e nem tem selos e nem nada. É uma urna que, na verdade, é feito para queimar coisa dentro, né? É como se fosse um grande caldeirão ali, que tá atrás da vela. Eu usava aquilo como urna, até chegar a minha. E não tinha experiência de manifestação nenhuma, não tinha a mesma potência, nada. Agora, usando a urna mesmo, consagrada, com selos em hebraico, nomes divinos, e tudo do jeito que tem que ser mesmo, meu Deus do céu, a experiência é absurda. É absurda. A diferença é absurda. E eu quis fazer vários testes, por quê? Porque quando a gente pratica uma vez só, ainda mais quando a gente acabou de receber aquilo, pode ser a nossa mente tentando nos enganar de alguma forma. Agora, eu já fiz pelo menos umas 7, 8 práticas, e todas elas têm se repetido os mesmos efeitos, os mesmos fenômenos. Opa, aí a gente já tem um ponto. Não é a minha empolgação, não é o meu ego, não é um querer se sobressair, não. De fato, tem uma manifestação diferenciada acontecendo ali. Todo espírito que eu chamei até agora, e eu chamei desde os mais tranquilos até o capirotão do mal lá, até agora, pelo menos dentro da Goetia, tem sido uma experiência fabulosa, fantástica. É claro que eu não pretendo continuar usando muito incenso, muito carvão, porque, primeiro, isso faz mal para a saúde, o excesso de fumaça, né? Eu faço meu ritual no ambiente fechado, não é numa floresta, não é num ambiente aberto, onde a fumaça se dispersa, então a fumaça fica tudo aqui dentro, de repente vira uma cortina de fumaça, eu estou sufocado, então é uma prática que não é muito saudável, mas a princípio para esses testes eu precisava fazer. E eu vou continuar usando minha bola de cristal do mesmo jeito, não vou me desfazer de nada disso. Mas é impressionante como a urna potencializa, condensa e manifesta com mais força os espíritos da Goetia. Impressionante. Eu tô assim, impactado. Parece que é uma nova forma de fazer Goetia, né? Eu tô tendo a mesma sensação que eu obtive quando eu comecei a praticar Goetia de Dr. Hood, que eu comecei a chamar o anjo para a autoridade sobre o daimon. É a mesma sensação, a mesma, sem tirar nem pôr. É uma experiência de estar redescobrindo o sistema e tem sido incrível. Então eu queria compartilhar esse vídeo com vocês para que vocês entendam, né? É legal compartilhar a minha experiência, as minhas descobertas mágicas, claro, naquilo que eu posso compartilhar. E também traz causos, né? Porque, poxa vida, essas manifestações, assim, que, ao meu ver, parecem muito uma forma de materializar o espírito, é fenomenal. É muito próximo de um Aladim, sabe? O gênio da lâmpada e coisas do tipo. Tem sido bizarramente impressionante. Acho que a palavra é essa. Eu não tenho outra palavra para descrever as experiências mágicas que eu tenho obtido com Goetia ultimamente, senão
impressionantes, impactantes, tudo por esse instrumento novo adquirido. Então, sim, tendo possibilidade, invista no melhor para o seu sagrado. Acho que o grande final, a mensagem que fica de tudo isso é isso. Quanto melhor você puder dar para o seu sagrado, melhores resultados e experiências você com certeza vai obter. Gente, se você está vendo esse vídeo quando ele saiu, tem vagas abertas para rito coletivo de prosperidade. Será com anjos, não será com daimons, tá? Será com os anjos menores do ar da terra, magia enoquiana. Todo início de ano eu tenho aberto com eles, tem sido bem bacana os resultados. Tem curso de Scrying, curso de tarô, tem vaga para leitura para final de fevereiro. Rito individual, se você quiser fazer, tem agenda aberta. E é isso, meu povo. Vem, vamos fazer magia acontecer. E o Mago tá aqui para ajudar vocês no que puder. No mais, fiquem bem. Acreditem na magia que existe dentro de vocês e fora também. E falou!